Oi, eu sou a Carol e hoje eu vim contar pra vocês 24 livros que eu quero ler em 2024. Eu sei que eu começo todo vídeo com uma desculpa diferente, mas tá fazendo 35 graus em Curitiba hoje. E eu não tive outra opção a não ser gravar com dois ventiladores ligados na minha frente, então provavelmente esse vídeo vai estar com áudio ventiladores bem barulhentos e muito vento, mas assim, pelo menos eu acho que o ventilador vai dar uma abafada na moto, no ônibus, na pessoa gritando, no meu vizinho ouvindo funk, enfim. Eu sempre vejo a galera fazendo essa tag de selecionar 20 e tantos livros de acordo com o ano. Então, hoje eu separei pra vocês 24 livros que eu quero muito ler em 2024. Eu não sei se eu vou conseguir cumprir essa meta e ler todos esses 24 livros, porque 24 livros é coisa pra cacete, mas a gente enfia ali no meio de todas as leituras que eu já me programei pra fazer. Essa é basicamente uma TBR diferente da TBR que eu postei esses dias aqui no Shorts, no TikTok, enfim, que foram livros que são estacionados na minha estante que eu também quero muito ler. Vou deixar esse Shorts linkado aqui pra vocês darem uma olhada também. Eu não peguei nenhum livro que eu já tenho na estante pra essa seleção, são só livros que estão nas minhas wishlists e que foram indicações de alguma forma, ou livros que eu estou há muito tempo enrolando pra ler por algum motivo. Então, hoje vocês vão ficar sabendo quais são esses 24 livros e o porquê de eu querer ler eles. Esse ano eu queria me desafiar um pouco mais na leitura. Eu sei que é pra ser um momento confortável e descontraído no meu dia. Eu normalmente não me forço a ler coisas que não estejam na minha zona de conforto, mas esse ano eu gostaria de tentar sair um pouco dela e de experimentar coisas novas, porque eu sou muito de ler suspense, romance e um pouquinho de fantasia. Esse ano eu quero ler um pouco mais de fantasia do que eu já leio, que agora que eu sei o que eu gosto em fantasia, eu acho que eu posso me arriscar a ler um pouco mais do gênero. Eu quero ler mais suspense porque eu já leio. E eu quero tentar também ler um pouco de não ficção, um pouco de clássico, outras narrativas que não estou acostumada a ter nos meus diários de leitura. Enfim, vamos lá. Primeiro já é uma não ficção, que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Anna Sui. Esse livro, ele foi indicado por todos os booktokers que eu sigo, basicamente. Todo mundo falou muito bem desse livro e eu sempre tive um pé atrás com não ficção, mas esse livro de uma psicanalista, que ela vai falar sobre esse caminho de encontrar um amor e nem sempre ser o que a gente espera ser. Acho que vai ser uma leitura divertida e bem reflexiva, e eu estou nesse momento da minha vida de gostar de refletir sobre tudo, então eu acho que é uma leitura para esse ano definitivamente. O segundo livro é Rugido, é uma coletânea de 30 contos sobre mulheres, e se tem uma coisa que eu já faço muito é ler majoritariamente coisas escritas por mulheres, e eu adoro livro de mulher maluca, e esse foi categorizado por todas as booktokers que eu sigo também como livro de mulher maluca. Tô passando um caminhão agora. Deus, vai, acelera. Então eu acho que 30 mulheres malucas diferentes vão ser suficiente pra apaziguar a minha vontade de ler sobre doidas esse ano. Então, também ouvi falar muito bem sobre a escrita dessa autora e sobre como esses contos são construídos e sobre a narrativa num todo, como você lendo todos os 30 contos. Então eu acho que vai ser uma leitura interessante. O terceiro é uma farofa, que é pra equilibrar, nem só de clássicos e coisas profundas e complexas se vive a Carolina. Na verdade, se vive na sua maior parte de farofas mesmo. Então, melhor do que nos filmes, que é uma farofa que eu ouvi muito falar esse ano. Todo mundo falou muito bem desse livro. Ele é um livro mais levinho, mais um romancinho mais bobinho, e eu adoro. Então eu acho que tudo precisa de um equilíbrio, não precisa ser um romance super hardcore. Acho que vai ser uma leitura gostosinha, e eu ouvi falar muito bem desse, então eu resolvi escolher esse pra colocar aqui na lista. Não que não tenha outros romances, tem. Me aguardem, mas é porque esse aqui eu quis colocar como prioridade, porque eu acho que ele vai ser uma leitura rápida. Agora, se tiver mais algum barulho, porque além de todos os que eu já estou enfrentando, a minha mãe também tá em casa. Então a gente vai seguir em frente mesmo assim. Tá falando longe pra caralho do microfone, vou ter que falar tudo que eu falei já de volta. Não lembro exatamente onde eu tava, então a gente vai pro próximo livro, que é Tudo é Rio, da Carla Madeira, que é um livro que eu não sei do que se trata, não sei sobre o que ele fala, eu não sei qual é a história, eu não faço a mínima ideia. E é um livro que me disseram pra ler sem spoiler nenhum. Tudo que eu sei é que ele é bem profundo e meio pesado. Já que eu quero diversificar as minhas leituras esse ano, é uma boa opção pra mim. E também porque as críticas são maravilhosas, todo mundo fala muito bem desse livro, eu vi pouquíssimas pessoas falando mal. Então, tenho vontade de ler e lerei. Próxima é uma das minhas autoras favoritas de fantasia, uma das minhas queridinhas, na verdade é uma das únicas autoras que eu leio de fantasia, que é a Vishu Abe, porque eu acho que
a forma com que ela escreve fantasia encaixa muito pra mim. Eu descobri que tem vários tipos de fantasia escritas, de fantasia que não funcionam pra mim, e a escrita dela e as narrativas dela são narrativas que funcionam pra mim, apesar de eu estar saindo da minha zona de conforto, na verdade, continuando nela. Esse é um livro que parece um pouco diferente, todo mundo fala que ele tem uma pegada de horror e uma coisa um pouco mais diferente, que é Mansão Gallant, que é um livro recente dela, eu acho que é um dos mais recentes. Todo mundo fala que é uma coisa um pouco mais horror, assim, tem uma pegada um pouco mais de terror mesmo nesse livro, e eu tô curiosa pra saber como ela fez isso funcionar. Tenho curiosidades, e é por isso que eu quero ler. E porque a capa é muito bonita, vai dizer. O próximo livro dessa lista é Torto Arado, que é outro livro que eu não sei muito bem sobre o que ele trata. Eu só sei que tá todo mundo considerando que ele é basicamente um clássico da literatura contemporânea. Eu ouço falar muito bem da escrita do Itamar também. Então, assim, é um livro que eu tenho muita vontade de ler desde que ele lançou, sei lá, muito tempo atrás. Eu ouço todos os booktokers e booktubers falando super bem desse livro. E eu ainda não consegui encaixar ele em um momento de leitura, então eu acho que agora que eu tô pesando um pouco mais a mão pra sair da zona de conforto vai ser uma ótima hora, porque eu tenho um pouco de preguiça de livros complexos e profundos, e esse, pelo jeito, ele é bem complexo e bem profundo. Então eu acho que, já que eu tô saindo da preguiça, é um bom momento pra tentar. Continuando nessa coisa de ter preguiça de coisas, de leituras muito complexas, o próximo é A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay, que esse eu sei que se trata de relações complicadas e amor e abandono, enfim. E acho que se encaixa naquela coisa que eu falei no começo do vídeo sobre gostar de debater sobre o amor e suas camadas, mas não ter me aberto pra ler sobre isso ainda. Então, eu acho que esse aqui também é super bem falado por aí. Vários dos booktokers que eu mais confio e mais sei que estão sempre corretos e que o nosso gosto é mais ou menos parecido falaram bem desse. E também tô faz tempo tentando ler alguma coisa da Aline Bay, e eles disseram que entre esse e O Peso do Pássaro Morto eu ia gostar mais desse, então vamos nesse. Aqui temos o primeiro, que é uma indicação da minha prima. Apesar de já ser um livro que eu gostaria de ler antes mesmo dela indicar, agora ela comprou o livro, então eu tenho de quem emprestar. Que é Carrie Soto Está de Volta, da Taylor Jenkins Reid. Ela é uma das minhas autoras favoritas e eu tenho vontade de ler tudo que ela publica, mesmo tendo certeza de que alguns eu não gosto tanto, ou gosto menos. Muito bem falado, tanto pela minha prima, quanto por todas as outras pessoas que eu vi falando desse livro. E eu sinto que é a vibe correta dela. Quero ler e espero gostar. Próximo, entrando novamente naquela coisa de tentar ler mais não ficção e também desconversas, diálogos sobre amor, temos Tudo Que Eu Sei Sobre o Amor, da Dolly Alderton, é esse o nome dela, enfim. Que eu ouvi falar que é basicamente um diário da juventude dela, onde ela expressou todos os pensamentos e tudo que ela conheceu sobre a vida até hoje. E são coisas que eu gosto muito de ouvir. Eu sou bem doida do podcast de pessoas falando sobre a própria vida e fazendo reflexões sobre o mundo e companhias e etc. Então isso é basicamente um podcast sobre a vida, só que em forma de escrita. Acho que eu vou gostar bastante desse, e todo mundo também fala super bem desse livro. E eu acho a capa super interessante com os rabiscos assim, ó. Então eu acho que vai ser uma boa. O próximo é um quadrinho, que eu também quis colocar aqui uma coisa diferente. Apesar de eu ler muito quadrinho, eu não tenho o costume de contabilizar como leitura. Porque, não sei, mas eu leio bastante. E esse ano eu resolvi que eu vou contabilizar todos os quadrinhos que eu ler como leituras também. Lore Olympus, que eu sei que é um reconto de Persephone e Hades. E assim, eu tenho um problema com recontos de Persephone e Hades, então eu tenho certeza que eu vou gostar. E também eu acho muito bonito. Esse é o único motivo, além de ler mais HQs e quadrinhos. Porque ele é bonito, é lindo, né? Desenho, e eu gosto muito do estilo da ilustração e das cores também. São as cores do meu cabelo, inclusive. Próximo, tem mais uma fantasiazinha, que na verdade é uma fantasia meio histórica, uma coisa meio assim. Não é fantasia histórica, tá mais uma fantasia. Tem guerras e fantasias. Eu não sei muito sobre esse livro. Eu tenho uma amiga que praticamente me intimou a ler esse livro, senão nossa amizade não existiria mais. Então temos aqui A Guerra da Papoula, que eu já ouvi falar super bem também. As críticas também adoram esse livro, então eu tenho certeza de que eu vou gostar. Seguindo nessa linha de fantasias que eu tenho a sensação de que são o meu tipo de fantasias, temos A Noiva do Deus do Mar, que é um livro sobre uma fantasia que meio que se passa embaixo do mar. É super high fantasy esse também. Eu sou um pouco mais low fantasy, mas eu sinto que esse livro ele tem elementos que eu não posso deixar passar, e eu já vi também muita gente falando bem desse livro, e ele não é tão estourado e conhecido assim, então eu sinto que por ele não ser tão estourado e conhecido, talvez seja mais a minha coisa, porque normalmente livros que eu gosto muito não são estourados e muito conhecidos. Falando sobre livros estourados e super conhecidos, o próximo é Pessoas Normais, da Sally Rooney, que eu sei que é até série. Eu muito ler alguma coisa da Sally Rooney, então eu fiz uma seleção. Eu li as sinopses e li críticas, e eu vi que talvez o que mais entre e se enquadre nessa vibe de leituras que eu estou tentando trazer pro meu 2024 foi Pessoas Normais, que
é uma coisa mais assim, é um romance, mas é um romance um pouco mais cru, um pouco mais realista. Então eu acho que vai ser uma coisa que eu vou gostar bastante de ler. Próximo, como eu explico? Eu vou dizer que foi uma indicação da minha prima, porque aí a culpa sobre eu estar colocando um livro completamente depravado, nada a ver com os outros da lista, é toda dela. Então a culpa é dela, que é Meryl, que é um dark romance super pesado entre serial killers, pelo que eu entendi. A minha prima quase me esgoelou no ano passado, porque a gente tava numa vibe de meio que ler os mesmos livros ao mesmo tempo, e ela começou a ler esse, botou uma arma na minha cabeça e falou, lê essa merda, só que eu tinha acabado de ler um dark romance quando eu tentei começar esse, e não fluiu, não tava indo pra frente, eu não tava conseguindo me conectar ali com o momento de leitura, então eu vou enfiar essa aqui em algum momento desse ano que eu esteja sentindo falta de ler alguma coisa super pesada e completamente sem pé nem cabeça fora da minha realidade. Óbvio que eu vou ler vários outros livros completamente farofentos no meio disso tudo aqui, porque eu não sou culta a esse nível aqui. Eu sou garota de Kindle Unlimited, eu gosto de autora nacional que escreve um monte de... O próximo é O Impulso, da Ashley Aldrin, que é um livro que o Livraria em Casa fala muito bem. Então, assim, vários livros que eu li por indicação do Livraria em Casa eu odiei. Então eu sei que esse livro vai ser completamente fora da minha zona de conforto. Eu queria botar alguma coisa que eu não tivesse o mínimo interesse de ler, que alguém indicou assim e falou, esse livro é pica, mas eu olhei e falei, que merda. Esse é esse livro. Toda a narrativa e construção e tudo que eu sei desse livro não me interessa. Aí eu botei nessa lista que é pra me forçar a ler alguma coisa que eu não tenho a mínima vontade. Falar, meu Deus, eu sabia que esse livro ia ser podre. Eu tenho a sensação de que esse vai ser... Um perdão aí pra Ashley Aldrin, mas assim, eu tenho a sensação de que eu não vou me conectar nem um pouco com esse livro. O próximo é Gente Ansiosa, que tudo que eu sei sobre esse livro é que tem assalto a um banco e pessoas muito doidas falando sobre vida. Eu acho que eu me identifiquei ali, porque eu sou uma pessoa que já sofri vários assaltos e sou ansiosa. Eu não tenho outra explicação. Eu acho a capa desse livro muito legal e eu vi algumas ou poucas pessoas falando bem desse livro, na verdade. Então eu resolvi que ele ia estar aqui, porque ele tá na minha wishlist, porque eu vi um booktalker falando uma vez, sei lá quantos anos atrás. Então quando eu tava rodando a minha wishlist pra achar livros pra pôr nessa lista, eu achei que essa seria uma excelentíssima escolha, mesmo eu não sabendo muito bem sobre o que se trata, além de para de comer mosquito. Próxima outra indicação da minha prima, porque aparentemente essa TBR é pra ela, não pra mim, como vocês estão vendo, que é a verdade sobre o caso Harry Cabert, do Joe Dicker, que é um autor que já me indicaram vários livros dele, porque eu sinto que ele tem basicamente a minha pegada de autores de suspense, tipo Harlan Coben e Charlie Donnelly, essas coisas. Então, eu sinto que é um livro que eu vou gostar bastante sem esforço nenhum. Então, só pra dar uma misturada aqui, é uma indicação, então eu quero muito ler esse ano. Botei ele na lista exatamente por causa disso, só porque é o que tem pra hoje. Eu queria muito, muito ler um livro do Rafael Montes, porque ele é um autor nacional, que todo mundo fala muito bem, e ele tem essa pegada de terror e horror pesado e coisas gore, e eu adoro esse tipo de coisa em filmes. Eu ainda não li muito esse tipo de narrativa e histórias, então eu queria ler Rafael Montes sem falta esse ano. E eu escolhi Suicidas porque eu fui numa lista de ranqueando os livros mais gores do Rafael Montes e esse estava em primeiro lugar. Então, Suicidas. Porque é gore. Essa é a minha explicação. E por que eu quero ler Rafael Montes? Porque é gore. Essa é um looping. Quero ler Rafael Montes, por quê? Porque é gore. Por que é gore? Porque é Rafael Montes. O próximo é um livro que tá na minha wishlist há aproximadamente 14 anos. E eu nunca li, porque na verdade ele é um calhamaço desse tamanho. Tá sempre 912 milhões de reais na Amazon. Então eu vou ter que piratear. Que é Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky. Falar sobre uma mulher recém-separada ali de uma relação abusiva que foge com seu filho, daí o seu filho some, daí ele volta no meio do mato, meio maluco, e ninguém sabe porquê, e daí tem toda uma narrativa acontecendo dentro da cabeça do menino. Então eu acho que deve ser muito interessante, e eu acho que é o meu tipo de terror. Além do gore, que vocês já entenderam que eu gosto de uma coisa um pouco mais gore. Esse não é tão gore, ele é uma coisa um pouco mais espíritos e vozes, que é uma coisa um pouco mais psicológica, e é uma coisa que eu adoro em filme. E eu também adoro ler. Então, é um livro mais dentro da minha zona de conforto, apesar dele ter 900 detalhadas, que eu não sei se eu tenho tempo hábil pra ler essa porra, mas eu vou tentar. O próximo é uma indicação do mundo e o fundo. Todo mundo me fala pra ler esse livro, que é Os Dois Morrem no Final. E eu tenho uma ressalva sobre esse livro. Os Dois Morrem no Final. Eu tenho muito medo de chorar eternamente com esse livro e nunca mais parar. Porque eu adoro romance com final feliz, romance de gente sendo feliz, de desgraça. Já basta a minha vida, porque eu vou ler mais desgraça, mas todo mundo tenta me convencer de que não é um livro sobre desgraça, que eu vou amar. Então, esse ano eu vou dar uma chance pra um romance que termina com os dois mortos. O próximo é outra fantasia, Davi Schwab, porque... repetecos. A minha vida é feita de repetecos. E A Vida Invisível, de Ed La Rue, é um livro que eu também
tô enrolando muito tempo pra ler, porque todo mundo fala que ele é um pouco mais devagar e não tem tanto as características de escrita da Schwab que eu já tô acostumada, então eu tenho um pouco de medo. Mas é um livro que eu tenho muita vontade de ler, tanto pela capa, tanto pelo enredo e tanto pela sinopse, enfim. E esse ano eu vou parar de enrolar e vou ler. É só isso, essa é a única motivação pra esse aqui tá nessa lista. O próximo é de um dos meus autores favoritos, que é o Harlan Coben. Eu adoro ler Harlan Coben. Esse ano eu li um livro dele e ele me decepcionou, então eu quero que ano que vem eu comece com o pé direito com ele. Ano que vem não, esse ano, né? A gente já tá em 2024. Quero muito ler alguma coisa que me deixe feliz dele, que tipo, não que me deixe feliz, porque é um monte de suspense sobre morte, pessoas morrendo e morte e crimes. Mas que me deixe alegre com ele. Sabe? Que eu não me sinta decepcionada com o autor. Porque 6 anos depois, que foi o livro que eu li em 2023, eu não gostei muito. Então, Quebra de Confiança é o primeiro daquela saga do Miran Bolitar. E eu quero começar essa saga. Então, vamos começar pelo primeiro, que é Quebra de Confiança. E vamos ver no que dá. O último livro selecionado dessa lista, pra fechar aqui esse vídeo, é da Emily Henry. E eu fiquei meio assim, eu quero ler mais livros dela, porque eu li um livro dela, que é aquele das férias, eu não lembro o título agora, mas eu odiei basicamente esse livro. E todo mundo fala que os livros dela têm a mesma pegada, então eu fiquei com muito receio de ler outras coisas da Emily Henry. Duas amigas minhas me convenceram a ler ou Lugar Feliz ou Loucos por Livros, porque elas disseram que esses dois não tem erro, que eu vou gostar. Não me recomendaram leitura de verão, então esse eu já meio que tipo tirei das minhas listas, por enquanto. Entre Loucos por Livros e Lugar Feliz, eu escolhi colocar nessa lista Loucos por Livros, porque Lugar Feliz eu dei pra minha prima de Natal, então eu vou esperar ela ler primeiro. Se ela gostar, eu leio. Se ela não gostar, eu já nem tenho segunda chance aí pra Emily Henry. Porque, gente, eu vejo tanta gente falando bem dos livros dessa mulher, e quando eu li, eu tive vontade de me matar. Então eu acho que ou aquele era o livro errado pra mim, ou eu realmente vou odiar todos os livros dela. Então foi a lista. Eu, na verdade, sou uma pamonha e esqueci de um dos livros, que era o 24º, que era Paciente Silenciosa, que é o de suspense. Então fica aí também o adendo de que eu esqueci de um livro. Esse aí, gostaram? Não gostaram? Então aqui os 24 livros que eu quero muito ler em 2024. Eu não tenho certeza, como eu falei no começo desse vídeo, se eu vou ser capaz de cumprir isso, de ler todos esses livros, porque alguns são meio caros, alguns são meio difíceis, alguns são meio complicados. Eu não tenho certeza se todos vão realmente se adequar à vibe de leituras que eu quero pro meu ano. Eu também não tenho certeza se eu vou conseguir quebrar essas barreiras ali da minha zona de conforto. Mas eu vou tentar. Acho que toda leitura é sobre tentativa. Se você gostar, você continua. Se você não gostar, você não continua. Eu não tenho medo nenhum de abandonar livros, então talvez eu venha no final do ano contar pra vocês quais eu consegui ler, quais as notas e quais eu não consegui. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim se você tem alguma meta suprema de leitura esse ano, um livro que você quer muito ler. E se você gostou, não esquece de, deixar um like, se inscrever no canal e olhar os outros vídeos, etc. Eu volto aqui em algum momento. Eu nunca sei quando eu vou voltar, mas eu volto.